meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara hoje. Olhe, os programas dessa semana estão espetaculares, trazendo sempre gente muito boa. Eu até falei da revista, não foi? Da Folha da Barra, não foi? Não chegou a tempo aquele pré-número, mas hoje chega o pré-número e os donos aqui vão ter que sentar e falar do 100º número dos 12 anos da Folha da Barra no segundo bloco desse programa, que agora a gente vai conversar sobre vinho. E nós estamos recebendo com o maior prazer o Bartolomeu Barbosa, que é um homem que, ele disse assim, eu não sou sommelier, mas há 8 anos eu trabalho com vinho, deve ser sommelier súpia, ou coisa parecida, deve conhecer vinho até debaixo d'água. E vinho realmente é uma bebida fantástica, formidável, que as pessoas aqui no Brasil não têm o mesmo hábito que se tem lá fora, a não ser no sul do Brasil, em alguns cantos aqui do Nordeste. Estava dizendo para ele como é bom em Gravatá, quando vou para Gravatá, porque lá nós temos o nosso vinhozinho também para tomar, porque é bom demais. Porque o clima também pede, né? Dependendo da bebida. Tudo isso eu quero saber com o Bartolomeu. Como vai, Bartolomeu? Tudo bem? Dia. Eu soube que lhe chamam de Bartô, é verdade? Bartô, então é Bartô para mim também. Vamos lá, Bartô, como vai você? Eu estou bem, muito satisfeito de estar, muito obrigado pelo convite. Que é isso, o prazer é meu. Obrigado pela indicação que o Sérgio Craveiro fez. Exatamente, agradeço ao Sérgio lá da Toscana pela parceria com a Cantu Importadora, que de poder a gente conversar um pouco e divulgar mais sobre esse fantástico mundo do vinho que é apaixonante. Muito bem. Quem ainda não está tomando não sabe o que está perdendo. Né? Como é que você entrou nesse fantástico mundo do vinho? Eu trabalho de representação comercial numa importadora de frutas, que é a Frutas Cantu Nordeste. Sim. Nós somos o maior importador do país de frutas. E a Cantu tem uma divisão que também importa vinhos. Nós somos o 10º maior importador de vinhos do Brasil. E eu fui convidado a trabalhar 8 anos atrás. Eu lhe confesso que eu não entendia praticamente nada do produto e não tinha o hábito de tomar vinhos como hoje. E comecei a trabalhar e, sinceramente, eu me apaixonei quando vi a elegância que é você consumir vinhos e os benefícios que o consumo do vinho moderado traz para a saúde. Que é diferente. Com certeza. De todas as outras bebidas, sem dúvida alguma. É uma bebida romântica, uma bebida elegante e há um mercado muito grande a se explorar. A gente vai conversar alguns dados aqui e vocês garanto que os telespectadores vão ficar impressionados como o mercado de vinho tem muito a expandir no Brasil. Sem dúvida alguma. Você estava falando de números, inclusive, antes de nós começarmos esse programa, e fez um comparativo. Por exemplo, vamos fazer um comparativo com um país vizinho. Argentina, o Uruguai. O próprio Chile. O Chile. O próprio Chile, que é um grande consumidor de vinho. Um grande produtor. Como é que a gente... produtor. A Bordeaux da América do Sul. Isso. Como é que a gente pode comparar esses dois países? O consumo dos países vizinhos nossos aqui, e o clima é similar ao nosso, só muda um pouco, ele está mais perto da Cordilheira dos Andes. Isso. Eles estão na ordem de 25 litros ano per capita. Ok. Esse é o consumo de lá. Quando a gente associa esse consumo, compara com o consumo brasileiro, o nosso é quase inexistente. O nosso consumo hoje é na faixa de 1,8 litros per capita ano. O consumo nacional? Nacional. Muito bem. No Nordeste é um pouco menor por cultura e também por clima. Muito bem. Tende a ser um pouco menor. E outro dado assim, que deixa mais gritante a diferença é que no caso do consumo dos vinhos nossos vizinhos é classificado só o consumo de vinhos finos. No Brasil, nessa conta, entram também os ditos vinhos de mesa, que são elaborados com uvas de mesa. Perfeito. Os vinhos suaves, os garrafões, certo, de modo geral. Então, se a gente filtrar desse dado, o consumo chega a 0,5 litro per capita ano. Então, veja duas maneiras de observar. Uma, para a gente que trabalha com a comercialização e a divulgação do vinho no país, duas maneiras de observar. Para que eu vou vender isso e praticamente ninguém consome? Ou, cara, como eu tenho um mercado muito grande e crescente a explorar. Muito bem, e esse é o aspecto. Então, o Grupo Cantu enxerga dessa forma, a gente a cada ano tem elaborado mais o nosso portfólio, fechado parcerias com grandes casas aqui no estado de Alagoas. Nos últimos 5 anos, o estado viveu um momento muito interessante. Algumas casas já existentes elaboraram cartas hoje com mais de 100 rótulos. Tem 2 casas aqui na cidade com mais de 400 rótulos na carta, como o Toscana e o Maria Antonieta. Perfeito. Então você tem um Paris 8 também. Paris 8 inaugurou tem um ano e meio. Um grande parceiro também nosso. Ele tem uma
cultura diferente, é uma opção a mais para quem reside no bairro do Farol, para que não tenha que descer aqui para procurar esses grandes rótulos. Exatamente. E tanto a gente que trabalha nessa linha precisa também estar evoluindo, se especializando e estudando cada vez mais, porque o consumidor está ficando mais exigente, os restaurantes estão investindo na equipe, trazendo gente de fora, investindo em adega climatizada, com umidificação. Quem for, de fato, depois dessa entrevista, procurar enxergar isso no Toscana, no Paris, no Acuaba, no Divina Gula, vocês vão se surpreender como o pessoal está bem estruturado para trabalhar com vinho. Agora eu pergunto a você, qual é a categoria de vinho mais aceita hoje dentro do estado de Alagoas? Do estado de Alagoas, ele não foge à regra do consumo nacional. Os vinhos da América do Sul têm um custo-benefício quase que imbatível. Perfeito. Algo por parte que os vinhos são de excelente qualidade, os argentinos e chilenos. Os chilenos ainda lideram. Inclusive os do Sul também, né? Do Rio Grande do Sul. Também com os incentivos fiscais que existem através do acordo do Mercosul. Então deixam os vinhos com um custo-benefício muito interessante. Perfeito. A vinícola nacional também, nos últimos 10 anos, tem investido bastante em tecnologia e em produto. E os vinhos já são muito interessantes e muito premiados. Muito bem. Mas o que atrapalha um pouco o crescimento da vinícola e o consumo do vinho de modo geral é a alta taxa tributária que o vinho sofre. O vinho, dentro da cadeia tributária, ele sofre de uma carga tributária de 25% só de CMS. Fora os outros impostos, eu diria que o vinho nacional tem praticamente 50% de tudo o seu custo é imposto. Agora vamos falar de gosto. Gosto. Por exemplo, os homens gostam de um vinho diferente do vinho que as mulheres gostam, por exemplo? De maneira geral, sim. Os homens tendem a procurar mais as uvas Cabernet Sauvignon, Taná, Merlot. São vinhos de um tanino um pouco mais acentuado. Mais secos. Mais secos. As mulheres preferem um vinho mais leve, mais fácil de tomar, mais suaves. E são mais doces. Um pouco mais doces. Mas tem mudado. A gente tem observado grupos de mulheres também se reunindo para tomar vinho nesses restaurantes, participando de cursos, como o Paris tem desenvolvido de um mês para cá, e tem bastante mulher participando de cursos para aprimorar e desenvolver o paladar e o olfato, para desenvolver os sentidos, para explorar o máximo dessa bebida muito maravilhosa. Bem. Vamos passar isso um pouquinho, depois eu tenho uma proposta para lhe fazer boa. Pois não. Mas vamos falar um pouquinho com o nosso telespectador sobre essa questão do olfato, do buquê, o que é isso tudo, a questão do paladar, onde é que entra o palato não a loja, mas o palato da pessoa nessa questão do experimento do vinho. Como é que funciona? Quando a gente toma vinhos, a gente não diria que a gente vai beber vinho, a gente vai degustar. Então a gente vai apreciar. Primeiro, visualmente, se é um vinho límpido, se ele é um vinho encorpado, a gente vira a taça, vê se a borda dele vai ficando alaranjada, mostrando que ele é um vinho evoluído, no caso de um vinho tinto. Depois a gente vai sentir os aromas, o buquê, como o senhor falou, e na questão de aromas é bem interessante. A gente cheira o vinho, procura e você vai sentir um pouco de pimentão, um pouco de baunilha, e não é que no processo produtivo entrou pimentão, entrou baunilha, não tem nada a ver, gente. Isso é porque a gente vai associar esses aromas que a gente encontra na taça, a nossa memória olfativa, tudo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então, algumas vezes a gente lê uma ficha técnica, a gente baixa na internet e diz, você vai encontrar amoras, framboesas, mas se você não vivenciou consumir amora in natura, mas você sabe que você não vai. Então é mais fácil você achar jambo. Perfeitamente. Porque a gente tem a memória olfativa do jambo. Perfeito. E por último, a gente vai, no caso de degustar, pôr o vinho na boca, fazer um bochecho, engolir o vinho e sentir a boca salivando, os taninos atuando, secando, salivando, e o vinho pede comida. Algumas uvas vão salivar mais, um pouco mais de acidez, ele vai pedir uma comida gordurosa, um molho ácido para harmonizar com o vinho. É muito importante que o consumidor procure associar o vinho ao prato que ele vai comer, ao tempero que ele vai comer. Agora ele só pode fazer isso se ele for instruído a isso. Se ele for instruído a isso. Isso não está faltando, por exemplo, nos restaurantes de Alagoas?
Não está faltando uma espécie assim de discreta capacitação de consumo? É verdade. Nas constantes palestras que a gente desenvolve para a brigada, para treinamento, a capacitação do pessoal, a gente procura isso. Às vezes no dia a dia não tem como se aproximar e conversar tanto, mas como os clientes dos restaurantes são quase que clientes de casa, são clientes cativos, certo. Então eles retornam. Então os bons profissionais da cidade vão desenvolvendo aquela pessoa, à medida que a pessoa vai dando abertura e se deixando ser orientada, para que não gele demais o vinho, para não acentuar o grau de acidez e adormecer a ponta da língua onde você sente o doce. Mas eu acho que, por exemplo, uma importadora como a sua, pois não, que trabalha... Posso dar uma ideia, sim. Massuma? Aqui esse programa tem disso, viu? A gente Ok. dá essas ideias, mexe, fala as verdades, né? As mentiras também, no bom sentido. Não é não, nada. Mas eu faria o seguinte, eu encabeçaria como um projeto de marketing uma discreta cartilha para ser colocada nos restaurantes que servem vinho, nos restaurantes finos. Aquela cartilha que o cidadão dissesse, olha, melhor maneira os melhores alimentos para harmonizar com tais e tais vinhos são esses, com tais e tais vinhos são esses. Esses vinhos pedem uma harmonização com uma comida mais pesada, esses com uma comida mais leve. E aí eu já lhe faço uma pergunta, você está recebendo uma maravilhosa tapioca agora na Bodega do Sertão, com que a gente poderia harmonizar? Para poder responder mais corretamente, você precisa saber o que tem dentro. Eu saberia dizer quais são os O que é que ingredientes tem aqui dentro? da O que é? tapioca. Quais são os ingredientes Qual o aqui? queijo que acompanha? Aí é carne de sol com nata. Carne Carne de sol com nata. Com nata. A gente poderia tomar, já que a carne de sol ela tem um sabor marcante, eu pediria um vinho tinto, provavelmente um merlot, um carmené, um vinho fácil de tomar, agradaria tanto os homens quanto as mulheres para harmonizar com esse produto aqui. Qual é o recheio da outra? Isso daí o molho é chique. É o quê? O molho é chique. Pois não. Isso. Ele é feito com queijo, presunto, orégano e molho de tomate. Pronto. Mas pela presença do molho de tomate, que tem um grau de acidez presente no molho, claro. A gente precisa harmonizar com o vinho que tem um grau de acidez um pouco maior. Perfeito. Eu indicaria um Cabernet Sauvignon para esse outro tapioca. O Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Muito bem. Então veja bem. Cabernet Sauvignon Veja chileno. bem. Se o cidadão tiver, eu quero uma tapioquinha e quero um Cabernet Sauvignon, porque está dito aqui, ó, na cartilinha, a harmonização. Eu acho que talvez fosse um caminho interessante. Sim, com não é? certeza. Bom, eu disse que ele fazer uma proposta e um desafio. Pois não. E a proposta é o seguinte, escolha o lugar você, tem problema, para a gente fazer Você conhece o outro programa nosso, o Almoçando com a Notícia? Sim, sim. Conhece? Muito bem. A gente fazer um Almoçando com a Notícia. Eu levo o buffet da Isabel Pinheiro, ou não levo, porque se você escolher um restaurante, aí é por conta do restaurante. Eu não posso botar a comida de um dentro da casa de outro que venda comida. Mas você escolhe 8 pessoas ligadas ao assunto ou não ligadas. Se faz um programa de 1h30 com degustação de vinho e com harmonização de comida com vinho e por aí vai. Um negócio diferente para que seja bem divulgada essa. Porque eu acho o vinho delicioso, maravilhoso, mas as pessoas não sabem tomar. É verdade. No dia que a gente conseguir difundir mais essa cultura e mostrar que eu espero ter tempo para a gente mostrar um pouco, explicar os benefícios que o consumo moderado do vinho pode trazer à saúde, eu acho que o crescimento de consumo vai ser bem interessante. Eu tenho impressão, não, eu tenho certeza que vai ser. E vamos fazer o seguinte, no segundo bloco nós vamos continuar conversando, mas nós vamos convidar 2 pessoas para virem para essa mesa. Pois não. Certo? Tá. Que vai ser o Nado Torres e a Euseni, que vão vir para essa mesa, aqui com a presença dele também, certo? Ele vai ensinar uma série de coisas e vocês vão mostrar para ele como é que se faz uma revista, que é a Folha da Barra. E vou lembrar a vocês, eita pau, número 100. E eu vou mostrar para vocês, tem uma garrafa de champanhe na minha mesa, tem? Sim, senhor. Posso ver? Pode sim. Muito bem. O que ela está fazendo aqui? A gente trouxe para lhe presentear esse espumante. É um espumante francês. Por favor. Elaborado no método champenoise.
Ele tem essa roupagem branca e festiva, porque o espumante pede uma ocasião festiva, mas esse tem um diferencial. É um espumante para a gente tomar com gelo. Com gelo, sensacional. Vai ser Dona Vanessa, sucesso de vendas numa capital como Alagoas. tenho como certeza disso. E se chama Marquês de Rotenberg Ice. Méthode traditionnelle. Método tradicional champenoise. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E pode ter certeza de que vou tomar e vou dizer no ar depois qual foi o resultado disso. Fico Você muito continua feliz. aqui, certo? Nós vamos só lembrar vocês a respeito do hein? Lógico. Estava te esperando, você não fala nada. Riacho Doce Beach Residence, que é esse fantástico empreendimento da Teto Engenharia e da Rava, e que vale a pena você conhecer, porque são 303 apartamentos, todos voltados para o mar. Rapidinho também para vocês, falar rapidinho sobre a questão do Ecoprime, aquela loja Ecoprime logo depois do Palato. Você leva seu carro, está imundo, com meio litro de água ele sai novo, parece que saiu de fábrica, é impressionante. Trabalho belíssimo que é feito por eles. A Algás, com a sua lojinha ali, Algás Conforto, no Passeio Estela Maris, que é para você conhecer mesmo, ver quais são as aplicações do gás, as diversas, não pensar que é só fogão. Vai lá que você sai entusiasmado. O buffet da Isabel Pinheiro, comemorando 20 anos, e fazendo da parte de tortaria o delivery, isso é ótimo. E as duas que me atendem no bate-papo com o Geraldo Câmara, que são a Bodega do Sertão, onde nós estamos, e o Filé do Zezé. Voltamos já.